Primeiro tivemos a cena acontecendo com Shanks e o Barba Branca, aquela cena clássica vista milhões de vezes no YouTube. Depois ela se repetiu em Wano com o Kaido enfrentando a Big Mom, os dois repartindo o céu mais uma vez. Depois tivemos o Bug contra o Usopp. Não, pera, essa tá em outro nível, nem conta. E agora acontecendo de novo com o Luffy contra o Kaido. O garoto de borracha do East Blue que mal sabia dar um soco agora no topo do mundo, assim como o Ace um dia disse que pretendia encontrar com ele. Luffy, 次に会う時は海賊の高みだ。来いよ、高みへ。 Capítulo 1026 de One Piece, galera. Lembrando da nossa meta de 500 mil inscritos, que tá cada vez mais próxima de ser alcançada, então conto muito com a sua inscrição para a gente bater essa meta o quanto antes. Vamos lá! Começando com a capa desse capítulo mostrando a Nami e o Léo. Vocês lembram dele lá de Dressrosa? O costureiro? Os dois fazendo uma camiseta para um filhote de leão que está ao lado do seu pai. Isso tudo, galera, é uma curiosidade boba, mas ao mesmo tempo interessante, porque leão em japonês ele pode ser lido também como Reo, assim como o golpe do Luffy, né? Léo Bazooka. E por isso que a gente vê o Léo nessa capa e dois leões na mesma imagem, porque eles são lidos da mesma forma. Então, né, todos os elementos aqui, eles se casam. Mas o capítulo mesmo começa com um flashback da Tama. Meu amigo, se a gente já precisava ter a presença dela em tempo real, agora a gente precisa ver ela até em flashback. Mas eu vou tentar manter a calma. Eu vou respirar aqui e manter a calma. Porque o personagem que importa nessa cena é o Hitetsu. Ele que cada vez mais se aproxima da confirmação de ser realmente o pai do Oden. Vamos relembrar aqui algumas informações, galera. Primeiro, a alteração que tivemos na idade desse personagem de 58 para 81 anos. Isso fazendo com que seja ainda mais viável dele realmente ser o pai do Oden. Além das evidências passadas, como por exemplo, os dois personagens eles tendo o mesmo dublador. Será coincidência? Eu acho que não. O fato do pai do Oden ter sido visto brincando com bonecas Kokeshi, enquanto no box de apresentação do Hitetsu ele sendo mencionado como justamente um colecionador de bonecas Kokeshi. Então tem tudo a ver. Cara, tá mais do que na cara que eles realmente são os mesmos personagens. Só que o que importa aqui nesse capítulo é a presença dele na capital das flores. Porque ele tem em posse dele a Nidai Kitetsu. E o que ele vai fazer com essa espada? Bem provavelmente dar ela para o Zoro, porque a gente sabe, Onigashima está a caminho da capital das flores para ser jogada em cima da capital. E ele estando presente, ele pode muito bem trocar a espada do Zoro, que tem a Sandai Kitetsu ainda, pela Nidai Kitetsu, e assim ele tendo mais um upgrade para assim derrotar o King. Muito provavelmente esse vai ser o plot, além de talvez motivar também o Momonosuke, né? Se revelando realmente como avô dele e assim dando aquela motivação para ele querer salvar, segurar Onigashima para que ela não caia em cima da capital. Depois vemos o Random do Kaido que narra boa parte do resto do capítulo e é bem capaz dele narrar ainda mais coisas. Sempre tem que ter um narrador para anunciar as coisas que estão acontecendo e parece que esse vai ser o personagem fixo, né? O narrador fixo que vai narrar a derrota depois do Kaido. E ele repara nos dois dragões em cima de Onigashima, um azul enquanto o outro rosa. E galera, beleza. O Momonosuke, ele foi corajoso o capítulo passado, falando que ele vai ser o Shogun de Wano. Legal da parte dele, mas eu ainda quero mais. Mas o que eu tô sentindo falta é de uma cena igual a do Gohan, quando chegou depois lá ali, ó, do treinamento místico dele, encarando o Majin Buu de frente assim, ó, chegando na frente dele e encarando ele assim, ó, com aquele peitão dele assim, encarando assim, ó, e ficando assim. É isso que eu quero do Momonosuke, ele na forma humana dele, chegando na frente do Kaido com o peitão estufado dele assim, ó, e o Kaido assim, igual o Majin Buu, caralho. Que porra é essa? E aí ele começando a ficar confuso, sabe? Peraí, que esse moleque parece o Oden? Caraca, começar a bugar a cabeça do Kaido assim, ele começar a andar pra trás cheio de cagaço. É isso que eu espero. Não sei se vai acontecer. Ou no mínimo, a cena do Gon. A mesma cena do Gon, ele voltando assim, ó. Eu queria que ele chegasse amadurecido assim, ó. E a careca dele assim, porque não ia acontecer a mesma coisa do Gon, porque ele não tem os cabelos que vai pra cima. E segurando a espada assim, cara. Bom,
só queria compartilhar. Não sei se vocês também têm esse mesmo fetiche que eu, mas enfim. O Kaido então atira um Bottle Breath, mas o Momo ele desvia e diz que não sabe fazer um igual, né? Infelizmente a gente tem que lidar com isso, né? Ele apesar dele ter amadurecido, nem todas as técnicas ele ainda consegue executar. Capaz de algumas ele conseguir executar ao longo da luta, ali conforme o andamento da luta, meu amigo, mas o momento, a coisa assim, ó, a fúria, a besta enjaulada, realmente destroça, isso ainda vai chegar, isso ainda vai chegar. Talvez ali, quando vê ali em risco o avô dele, alguma coisa vai acontecer pro Momonosuke ele chegar e despirocar de vez e sair arrebentando, sair ó, atropelando o cara. Isso vai acontecer, é só questão de tempo. No momento ele ainda tá ali se adaptando, mas vamos lá, vamos seguir. O Luffy então ajuda afundando a cabeça do Kaido de novo com um Elephantogun, e isso me traz nostalgia. Você lembra do primeiro Elephantogun na cabeça do Kaido que todo mundo ficou alvoroçado? Todo mundo ficou assim, cara, como é que pode? Socão na cabeça do Kaido, imperador de bosta! Sendo que no capítulo seguinte só foi uma tacada, uma trabucada, bum, que já derrotou o Luffy, né? Então o Momonosuke ele relembra do seu trauma do passado, mas finalmente cria coragem para morder o corpo do Kaido. Muito legal essa cena, galera. Gyarados, use o ataque mordida! O Kaido até chega a gritar de dor no momento, mas ele não sente tanto assim o golpe, né? Logo depois ele se vira e pergunta: quem que mordeu a minha bunda? E mais uma vez o Luffy soca a cara do Kaido pra afastar ele, né? Ele meio que o Luffy ele tava servindo ali como uma forma de suporte pro Momonosuke ter algum destaque, ao mesmo tempo em que o Luffy em si não tava aplicando tanto dano assim, né? Era mais pra atrapalhar o Kaido enquanto isso abria uma brecha pro Momonosuke poder agir de alguma forma, né? Ficar mais ali oportuno e ficar mais fácil pra ele conseguir aplicar algum golpe, mas por enquanto nada demais aconteceu ali durante essa troca. Só que foi muito legal ver o Luffy incentivando o Momonosuke a continuar. Ele falando, cara, o que você acabou de fazer foi morder o imperador. Então se você fez isso, meu amigo, você não precisa ter medo de mais nada. É aí pra cima, pode ficar à vontade. É como o Luffy ele age também, né? O Luffy ele agindo ali totalmente à vontade, totalmente descompromissado, descontraído durante a luta. É isso que ele quer que o Momonosuke ele faça também. Cara, trata isso com naturalidade, só vai pra cima. Não precisa se preocupar. Cara, a forma como a qual o Luffy ele falou com o Momonosuke foi muito legal. Tipo, ele fala assim, cara, o que você acabou de fazer é isso, é só continuar. O pior já passou. E depois do Luffy anunciar para todo mundo através do narrador que tava lá, né, participando naquele momento, ele vai para cima do Kaido e os dois com o Haki do Rei vazando. O Haki do Rei babando e escorrendo. O Luffy do punho e o Kaido da sua clava. E o grande momento desse capítulo, os dois dividindo o céu. Aquela cena... E isso fazendo a lua aparecer, galera. O Luffy agora no topo. Ele realmente está no topo. Ele ainda vai ter mais o que evoluir. Com certeza, ele ainda vai ter que evoluir mais coisa. Provavelmente vai despertar sua Akuma no Mi, etc. Vai evoluir alguns atributos, mas ainda assim, agora é o momento em que ele oficialmente entra. E isso eu tô falando narrativamente. Se isso não tivesse acontecido, se o Oda ele não tivesse colocado isso, isso não seria verdade. Mas isso mostra pra gente, isso quer dizer algo. O Luffy, ele está entre os mais fortes. Isso não quer dizer que ele tá igualado exatamente ao Kaido, mas ele tá ali, ó, como eu sempre gosto de dizer, entre 90 e 100. Mais próximo do 90, né, obviamente, né, porque ele acabou de alcançar esse nível, mas ainda assim, é isso que eu quero dizer. Não significa que ele tá ali, estourou, latejando no 100. Significa que ele tá ali, pelo menos, no 90. No 90, porque assim, a partir daqui, meu amigo, ele tá entre os mais poderosos. E essa foi uma construção perfeita, mas perfeita para sim o Nekomamushi e o Inuarashi eles conseguirem reativar a forma Sulong. A gente viu ali momentos antes, durante o capítulo, que o primeiro comandante a cair seria o Jack. O Jack que estava na sua forma híbrida de centauro, que, cara... O cara parecia um Smile.
O cara parecia um Smile na forma híbrida, ele não se não era como se fosse um Marco da vida que consegue transformar partes isoladas do corpo, e isso por muito tempo eu achava que seria um déficit da habilidade da Zoan de conseguir se transformar na forma híbrida, mas eu parei pra repensar nisso, né, já que o Marco ele nunca se mostrou naquela forma mesclada, completa entre humano e fênix, né, era sempre uma transformação parcial de partes isoladas. Vou transformar minha mão em garra ou em pata, não, no caso em asa, e as pernas em patas, agora sim tá certo. Mas nunca uma mescla entre as duas coisas, e quando eu parei pra repensar nisso, eu pensei, cara, o Jack ele também consegue fazer isso, ele consegue transformar parcialmente partes do seu corpo pra assim deixar a coisa um pouco ali talvez mais fácil pra ele, né, pra ele se locomover, enfim, melhorar talvez alguns atributos dele. Mas cara, o cara ele só mostrou a forma híbrida para cair, e nem sequer mostrou. Ele mostrou o armamento, cara. Agora eu tô até com medo de ser injusto com este pobre coitado. Jack, você é um pobre coitado. Eu sequer lembro se ele mostrou armamento dentro do mangá. Eu sei que ele foi confirmado agora no Vivricard, mas eu sequer lembro. Então eu acho que ele nem sequer... Um comandante de Yonkou caiu sem sequer mostrar um básico de haki do armamento. Eu não tinha expectativa nenhuma pra esse pobre coitado, mas ainda assim eu consegui me decepcionar. Mas uma coisa aqui, galera, como eu disse, a construção do céu se abrindo e isso não ser o final do capítulo, mas sim isso sendo uma causa para a consequência que viria a acontecer depois, que seria sim, essa sim, a finalização do capítulo, que foi o Nekomamushi e o Inuarashi, eles conseguindo finalizar o Jack e o Perospero. Isso foi incrível. Mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui, galera. Isso seria muito mais épico se as nuvens tivessem sido mantidas, o clima estivesse fechado a todo momento e essa tivesse sido a única transformação Sulong do arco. Daria muito mais impacto pra essa cena do céu se abrindo. Olha só, o Kaido, ele dificultando as coisas pra aliança, mantendo o clima fechado a todo momento, porque ele pode. Ele podia ter feito isso a todo momento e ele não fez. O que tudo bem, por parte dele é até compreensível, ele gosta de apanhar, então deixa os Minks aí se transformarem no Sulong porque eu quero ver o potencial deles, eu quero ver se eles são bons mesmo. Mas quando eles detonaram o Jack da primeira vez, ele ficou, pobre Jack, você pode descansar, não é que você seja fraco, eles que são fortes demais, então por que tu não fechou o clima antes, né? Tu não tá tão preocupado aí com teu parceiro, com teu brother? Então fechasse o clima. Mas ainda assim a cena foi, como eu falei, bem construída, até mesmo a piada, né, do Perospero. Quem é que tá com sorte? Parece que eu que tô com sorte. Aquele linguão dele chama seu gato gordo. O cara não tem papas na língua. O cara não tem papas naquela língua doce dele. Só que depois eles conseguem se transformar novamente e o Nekomamushi ainda lança, né? Quem é que tá com sorte agora? E assim a gente vê a finalização deles. E não pra finalizar, a gente ainda teve a cerejinha do bolo chorume, que foi o Orochi. O cara aparecendo mais uma vez depois de ter sido morto 2 vezes. E a gente não fala... Cara, o mais engraçado é a frase que ele solta. Ele ainda fala, só pode ser piada. Só pode ser piada. Só pode ser piada você aparecendo de novo. E isso é a piada desse capítulo. Isso eu não consigo conceber. Mas óbvio que ele ia aparecer mais uma vez. Eu já não sei mais se o desgraçado ele precisa ter todas as suas cabeças cortadas ao mesmo tempo, se todas as cabeças precisam ser cortadas 7, 9 vezes, se ele precisa ser morto tendo seu coração cortado. Eu não faço mais ideia. Só era óbvio que ele ia aparecer de novo e foi engraçado que ele tenha aparecido agora, né? Então, galera, Luffy estando no topo. Nesse momento atual, o Luffy alcança o nível 90 da minha tier list pessoal, pelo menos. Digam aí nos comentários o que vocês acham, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Capítulo 1026. Eu ia falar 23. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mais uma vez, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.